Dando sequência agora aqui, a gente vai falar mais um tema sobre normas gerais de circulação e conduta e entramos agora lá no artigo 37, né? Nós vamos falar sobre as conversões, dos veículos. Perceba que conversões são diferentes de retorno. Quando eu falo de conversão, eu estou falando na angulagem. Retorno, eu estou falando de 180 graus. Eu estou indo, retorno. Conversão, eu vou virar à direita ou à esquerda, beleza? Então, com esse conhecimento básico aqui no começo, a gente vai trabalhar lá o artigo 37, que ele fala o quê? Ó, o 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas em locais o quê? Apropriados. Onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar pelo acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. O que diz aqui nesse artigo 37 é uma coisa muito comum no trânsito, né? Artigo 37, você quer fazer uma conversão à direita ou à esquerda, tá? E essa conversão aqui, primeiro que você vai utilizar é local apropriado. Ou seja, professor, o que seria um local apropriado para fazer uma conversão? Uma ilha, ou um local específico para fazer retorno, escrito com sinalização específica para isso. Esse local é destinado para o retorno. Retorno a 500 metros. Conversão à direita a 500 metros. Quando você está numa rodovia. Tem vários tipos de sinalização. Agora, não tem local adequado, o que eu faço? E aí você vai ter outra regra, né? Local apropriado ou, e aqui talvez seja o mais importante, quando essa via, a via tiver o quê? Acostamento. Acostamento. Quando essa via tiver acostamento, aí eu tenho outra regra que também foi trazida ali pelo artigo 37. Olha só, quando ela tiver acostamento, eu vou ter que aguardar no acostamento. À direita. Beleza, professor. Nós vimos aqui, e a via sempre tem que estar presente, né? Tem uma via aqui, ó. Aqui eu tenho o acostamento, e aqui eu tenho a via. E aqui eu tenho o acostamento. Beleza? Lá nas nossas aulas primárias, lá no comecinho, e também segundo o anexo 1, a gente viu para que serve o acostamento, né? O acostamento serve para quê? Ele serve para imobilizações ou paradas de emergência ou para a circulação de pedestres e ciclistas quando não houver local a eles destinados. Então eu posso usar o acostamento para transitar, para parar o veículo ou para estacionar o veículo? Não posso. Só em situações de emergência e só no caso de estacionamento e parada de urgência. Eu não posso transitar pelo acostamento. Agora, se eu for fazer um retorno ou uma conversão à esquerda e eu tenho que utilizar esse acostamento e eu tenho uma via provida de acostamento, o que eu faço? Eu aguardo no acostamento até que aquela pista esteja livre para que eu possa efetuar a minha conversão ou o meu retorno. Então essas são as regras. Primeiro, eu vou efetuar um retorno ou uma conversão à esquerda, em que lugar? Sempre no local apropriado para aquilo, devidamente sinalizado e próprio para fazer conversão ou retorno. Beleza, professor, entendi. Não há local apropriado, o que eu faço? Quando a via for provida de acostamento, eu vou aguardar no acostamento à direita, até que essa via esteja livre, no perímetro esteja livre, para que eu possa fazer o quê? A minha conversão à esquerda ou o meu retorno. É isso que diz aqui o artigo 37, que a gente vai ler novamente para você entender agora especificamente o que ele quer dizer. Olha só, nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas onde? Em local apropriado. Beleza? O local aqui é o local apropriado. Regra geral, local apropriado. Agora, onde não existirem locais apropriados, o condutor deve aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança ou fazer a operação de retorno. Beleza? Essa é a primeira regra. E eu trouxe aqui especificamente, já está no seu material, aqui as regras, tá? Realizar a manobra em local apropriado, como ilhas específicas, rotatórias, viadutos, túneis devidamente sinalizados ou trajetos alternativos indicados pela sinalização. Esses aqui são os locais adequados. Não tem, o que eu faço? Paro na via provida de acostamento
paro à direita, para que eu possa fazer a conversão à esquerda ou a minha operação de retorno, que é a segunda hipótese. Apenas quando não houver local apropriado para tais manobras é que poderá ser utilizado o quê? O acostamento ao lado direito da via, imobilizando temporariamente o veículo para cruzar a pista com segurança. Lembrando sempre que o acostamento não foi feito para isso. É só uma exceção, porque o acostamento tem uma regra específica para ele que está lá no anexo 1. O acostamento serve para imobilizações ou paradas de emergência e ponto. Acabou. Eu posso transitar pelo acostamento? É claro que eu não posso, porque não está escrito lá no código. Beleza, professor. Mas eu posso transitar com veículos ou pedestres. Veículos e pedestres podem. Quando? Quando não tiver local a eles destinado. Exemplo, não tem o passeio, o pedestre vai transitar pelo acostamento. Eu não tenho ciclovia, não tenho ciclofaixa. O ciclista vai transitar pelo acostamento. Local a eles destinados. Beleza? Beleza, professor. Eu entendi. Vai ocorrer uma infração quando eu descumpro essa regra? É claro que vai ocorrer uma infração, filho. Está lá no artigo 204. Essa infração, nesses casos aqui do artigo 37, o descumprimento está lá no artigo 204. E é uma infração de natureza o quê? Grave, tá? A gente já vai ler ela. E a penalidade de multa. Beleza, olha o que diz. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para a operação de retorno. Infração de natureza grave, penalidade o quê? Multa. Presta atenção. Vou fazer uma conversão à esquerda ou uma operação de retorno, eu tenho que, primeiro, local apropriado. Segundo, não tendo local apropriado e essa via for provida de acostamento, eu paro no acostamento à direita e aguardo o tempo correto para fazer o quê? A conversão à esquerda ou retorno. Fiz isso de maneira irregular ou não parei à direita para fazer a operação de retorno ou a conversão à esquerda, o que vai acontecer comigo? Infração de trânsito, lá do artigo 204, que é deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para esse fim, ou seja, não tinha a regra, e aí você, como exceção, ainda descumpriu a exceção. Você é um maluco. Como você é um maluco, você tem que ser o quê? Punido, porque malucos são punidos. Malucos no trânsito. Beleza? Tem pessoa que gosta de cometer infração. Essa pessoa é maluca e tem que ser punida. Tranquilo, meu amigo? Tranquilo, professor. Eu entendi tudo. Agora, a gente vai ter uma outra regrinha, que é a regrinha do artigo 38. Presta atenção comigo, que essa aqui é bem tranquilinha. Talvez só a leitura aqui já vai resolver todos os seus problemas. Olha só. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em vias ou lotes lindeiros, o condutor deverá, olha só, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo da pista. Então vamos lá, primeira regra. E aqui nós vamos colocar a nossa pista, né? Eu vou sair para o lado direito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o meu veículo aqui e fazer a curva? É claro que não, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou me aproximar o máximo possível do bordo da pista e vou fazer a conversão no menor raio possível. Por quê? Para não atrapalhar o trânsito de ninguém. Você já viu com toda certeza alguém que faz essa merda, né? Pega e abre o carro lá e faz a curva. É maluco, é doido. Tem que ser pelo menos punido, beleza? Então, primeira regra, ao sair pelo lado direito, aproximar o máximo possível do bordo da pista e executar a manobra no menor espaço possível. Primeira regra. Segunda, ao sair pelo lado esquerdo, aí eu tenho duas regras. E isso aqui é interessante, tá? Você tem duas regras ao sair pelo lado esquerdo. E aqui eu vou desenhar e depois a gente vai escrever as duas, porque isso aqui cai em prova muito, tá? Olha só. Eu vou sair pelo lado esquerdo, beleza? Vou sair pelo lado esquerdo. Aqui eu tenho duas oportunidades. A pista é de sentido único ou a pista é de duplo sentido, tá? Então vamos aqui na regra 1, que é a pista de duplo sentido. Eu vou estar aqui no lado esquerdo, eu vou fazer assim como eu fiz pela direita. Eu vou me aproximar o máximo possível do bordo da pista e vou executar a manobra no menor espaço possível. Beleza, isso aqui não tem erro, né? Agora, se eu tiver numa pista de duplo sentido e eu quiser virar à esquerda, o que vai acontecer aqui comigo? Vai acontecer, inclusive, duas regrinhas, né? Eu tô aqui, ó. Corsa Wind.
azul caneta de ano 96. Eu quero virar à esquerda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aproximar o máximo possível da linha divisória de fluxo, beleza? O máximo possível. Verificar se não tem pedestres, ciclistas e veículos no sentido contrário. E aí efetuar a manobra. E esse veículo que está atrás aqui na minha retaguarda, o que ele pode fazer? Nesse caso aqui, é a única hipótese possível desse veículo fazer a ultrapassagem pela direita. Você viu que uniu duas hipóteses aqui agora numa só? Olha só, de novo, tá? Apagando e colocando aqui de novo para você entender que essa hipótese aqui ela é muito importante. Duplo sentido, tá? Eu tô vindo aqui veículos aqui e veículos aqui. Vai e volta. Beleza, eu quero virar à esquerda, eu quero fazer essa conversão aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Entrar aqui o máximo possível do eixo da pista, chegar o máximo possível do eixo da pista, acionar a luz indicadora de direção, ver se não tem veículos, pedestres ou ciclistas no sentido contrário, e aí efetuar a manobra. Beleza? Beleza. Isso quando eu tenho duplo sentido. O que diz aqui o código? Olha só. Ao sair da pista pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível do eixo da linha divisória da pista. É isso aqui que a gente acabou de ver, tá? Quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um sentido único. Olha só, ao sair pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível do eixo ou da linha divisória da pista. Quando houver, caso se trate de uma pista com duplo sentido, ou perto do bordo esquerdo, quando se tratar de uma pista de um sentido só, sentido único. Beleza? Então, se é sentido único, o bordo da pista, faço a curva, menor espaço possível, tá tudo certo. Agora, duplo sentido, o que eu faço? Eixo da divisória central da pista, vejo se não tem veículo, pedestres e ciclistas no sentido contrário, tem que dar prioridade para essas pessoas. E aí, o que eu faço? Faço a conversão. E o cara que está atrás de mim vai poder fazer o quê? Fazer a única hipótese de ultrapassagem pelo lado direito. Beleza? É isso aí. Terminamos agora aqui o nosso tema sobre conversões. Eu quero que você preste atenção, volte várias vezes aqui para você pegar todas as nuances desse tema, que é bem tranquilinho, mas tem algumas coisas que são controvérsias. E grave especificamente essa última regra que a gente pôs, tá? Eu quero fazer uma conversão à direita, eu quero fazer conversão à esquerda. Beleza, a conversão à esquerda, quando tem o duplo sentido, o que eu faço? Linha divisória do fluxo. Aí eu ligo a luz indicadora de direção, dou a preferência aos veículos pedestres e também ao ciclista, e aí faço a conversão. Beleza, e o veículo que está atrás pode fazer o quê? A ultrapassagem pela direita. Isso aqui vai vir em prova. Você sabendo isso, você está um passo à frente dos demais. Beleza? Tamo junto, aguardo você no nosso próximo encontro para falar um pouco mais sobre normas gerais de circulação e conduta. Um abraço.